da CRISFAP, é mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, especialista em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Piauí, graduado pela Universidade Federal do Piauí, professor dos cursos de pós-graduação da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, Escola Superior da Advocacia do Piauí, Escola Judiciária Eleitoral do Piauí, professor da Escola Judiciária do Piauí e da graduação da FATEB, professor formador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, membro do Conselho Editorial da Revista da Escola Judiciária do Piauí, autor da obra Jurisdição Constitucional, Diálogos Institucionais, como terceira via entre o ativismo e a autocontenção judicial, principais cargos e funções públicas exercidas: policial rodoviário federal, procurador federal em Brasília, professor substituto da UESP, juiz de direito no estado do Tocantins, juiz eleitoral, atualmente é juiz de direito titular da Vara Criminal de Piripiri e professor da disciplina Projeto Penal 1 na FATEB. Como vocês podem ver, né, uma ampla experiência na docência e candidatíssimo a compor o corpo docente da CRISFAP, viu, no próximo semestre. Então, vamos iniciar os trabalhos. Conforme o combinado, o doutor Antônio vai iniciar a nossa prosa desta noite. Boa noite a todos. Meus cumprimentos iniciais à diretora de ensino da CRISFAP, doutora Ivonalda Almeida, que muito me honra com o convite feito e está aqui presente, professora Ivonalda. Meus cumprimentos aqui também à coordenadora do curso de Direito, professora Genivana, com quem tive os primeiros contatos aqui, em nome de quem saúdo todos os demais professores aqui presentes. Meus cumprimentos cordiais à doutora Ana Melca, conhecida, de Teresina, tivemos a oportunidade de trabalhar algumas vezes em alguns eventos, durante o período em que fui coordenador da campanha de Justiça pela Paz em Casa. Constantemente nos encontrávamos lá por Teresina, conheço o trabalho, aliás, todos conhecem o trabalho, o excelente trabalho da doutora Ana Melca, é uma satisfação estar aqui com a senhora e poder trocar algumas ideias a respeito dos temas que foram propostos para essa noite. Eu cumprimento ainda o estudante de Direito Genielton, Genielton, pela maestria com que auxiliou, conduziu os trabalhos para estar essa plateia cheia aqui. Eu acredito que tem muito do trabalho dele e toda uma equipe por trás. Então, de parabéns a todos. Meus cumprimentos aos demais funcionários, circunstantes aqui presentes. Bom, já que a professora Genivana falou que aqui é uma temática mais informal, tentarei manter a informalidade. Eu trouxe alguns poucos slides, é muito mais para dar uma noção. Pretendo não ser enfadonho e até para evitar um eventual choque, doutora Ana Melca, com a exposição da senhora, embora isso vai ser um tanto quanto impossível. Em algum momento nós tocaremos em pontos comuns. Então, já que a temática é essa mais jovial, digamos assim, como foi colocado, né? Já que é um bate-papo, algo mais descolado, digamos assim, então eu vou atacar aqui de Marília Mendonça, né? Então vamos aqui à parte que realmente interessa, tá bom? E a parte que realmente interessa é nós tratarmos um pouquinho sobre a temática aí dos crimes de importunação sexual e pornografia de vingança, né? São dois tipos penais que hoje, coincidentemente, estão com 7 meses de publicação. A lei foi promulgada no dia 24 de setembro de 2018 e no dia 25 foi publicado. Naquela ocasião, exercia a presidência interina do Brasil o atual presidente do Supremo Tribunal, o ministro Dias Toffoli, que na ocasião, então, promulgou e 25 foi publicado no Diário Oficial da União. Portanto, hoje, 7 meses da publicação. Bom, na realidade, em relação... Eu vou tentar aqui fazer uma pesca, porque a minha visão aqui não é das melhores. Pode ficar, professor? Pronto, eu prefiro até.
eu prefiro até, eu peço licença para ficar mal de sala de aula, então eu prefiro ficar em pé. Né? Então, pessoal, a título de considerações preliminares em relação a esses dois tipos penais, como dito, são recentes, hoje 7 meses, e são fruto de demandas sociais. São fruto de demandas sociais da sociedade brasileira em relação a algumas condutas que vinham ocorrendo de maneira recorrente até no Brasil. Essas condutas, elas afetavam e afetam, sobretudo, as mulheres. Há estudos que dizem que cerca de 90% das vítimas desses crimes são mulheres. E entre as mulheres há um nicho mais específico, que geralmente são adolescentes, são mulheres mais novas, que geralmente são atingidas, né, que são vítimas desses tipos penais. Então, por conta de um clamor popular, por conta de manifestação, sobretudo de movimentos feministas, de mulheres que se organizaram, foram as lutas, então que veio à tona a promulgação da Lei 13.718 do ano de 2018. Então, é produto aí de um anseio popular amplamente difundido no Brasil como um todo. Nesse pacote, então, pessoal, esse pacote trouxe uma mudança significativa no título 6 da parte especial do Código Penal brasileiro. Então, o título 6 do Código Penal, que é aquele que versa sobre os crimes contra a dignidade sexual, esse título do Código Penal, que ainda no ano de 2009, com a Lei 12.015, já tinha sofrido significativas mudanças, naquela ocasião, a doutora Ana Melka bem sabe, eu creio que todos aqui, entre as modificações substanciais, teve a revogação do crime de atentado violento ao pudor, da forma com que estava no antigo 214, que foi revogado, e esse tipo foi fundido com o artigo 213, que versava e continua versando sobre estupro. É isso? Naquela ocasião, o que se sabia é que apenas mulher poderia ser sujeito passivo do crime de estupro. No entanto, com a fusão dos tipos penais, hoje, a partir de 2009, leia-se, com a 2015, tanto o homem quanto a mulher podem ser sujeitos passivos do crime de estupro. Bom, naquela ocasião ainda foi revogado o Estatuto, o artigo 216, que falava do crime de sedução. É isso? O homem que, porventura, tivesse um relacionamento com mulher entre 14 e inferior a 18 anos, isso poderia, eventualmente, se tivesse relações sexuais, combinar com o crime de sedução, e isso desapareceu. Na mesma ocasião, desapareceu o antigo artigo 240, que falava do crime de adultério. Enfim, só para rememorar aqui alguns tipos penais que foram alterados naquela ocasião. Ainda assim, a mesma Lei 12.015 trouxe alteração significativa no que toca à ação penal. Para quem estudou o processo penal aí, para quem ainda vai estudar, basicamente sabe que a ação penal pode ser, de regra, de iniciativa pública, eventualmente de iniciativa privada. A pública, por sua vez, pode ser condicionada à representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça. Com a Lei 12.015, houve também modificação onde há boa parte dos tipos penais que antes necessitavam de queixa-crime passaram ou a ser de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação da vítima. Com essa lei 13.718, esse panorama altera mais ainda, pode-se dizer hoje que praticamente não existe mais a figura da ação penal de iniciativa privada nos crimes contra a dignidade sexual. Então, essa foi uma alteração substancial que veio com o pacote dessa lei. Ainda no bojo dessa lei, embora não seja o objeto principal aqui do nosso tema, houve o acréscimo de algumas majorantes, de algumas causas de aumento de pena, que trouxeram mudança significativa, com a inclusão, por exemplo, do crime de estupro coletivo, a figura do estupro coletivo, que passou a ter uma pena majorada, a possibilidade de ser majorada essa pena, da mesma forma que a figura do estupro corretivo. Se o estupro coletivo é aquele que a vítima, em que a vítima é usada, por assim dizer, em que a vítima
sofre a ação de 2 ou mais indivíduos, né, diferente do estupro comum. O estupro corretivo, que pode ter tanto um viés social, quanto um viés mais ligado à sexualidade da própria vítima, tem a finalidade, digamos assim, de tentar impingir, de tentar impor à vítima, sobretudo aquelas que têm orientação sexual diversa, não é isso? Que têm orientação diversa do agressor, para que aquela pessoa, digamos assim, mude sua orientação. Seria mais ou menos aquela situação em que alguém, tá certo? Alguém, mediante violência ou grave ameaça, constrange outra pessoa a ter relação sexual consigo, e essa outra pessoa, por exemplo, é um gay, tá certo? É uma lésbica, e a pessoa o faz com o intuito de dizer, olha, se você conhecesse o outro lado da vida, provavelmente você agiria assim. Então, é aquilo que o Código Penal trouxe como a figura do estupro corretivo. Bom, eu trago isso aqui apenas a título introdutório. Nós ainda não estamos tratando dos 2 tipos penais da nossa fala. Foi só para fazer uma introdução e dizer algumas das significativas mudanças trazidas pela Lei 13.718 do ano de 2018. É claro que não diferente do próprio título que versa sobre a dignidade sexual, o bem jurídico protegido pelo legislador, o bem jurídico tutelado pelo legislador é exatamente a liberdade sexual, a liberdade de cada um se comportar, ter o estilo de vida sexual da melhor forma que lhe aprouver. Então, esse é a tutela trazida pelo legislador, é o interesse maior do legislador. E por trás disso, é claro, essa tutela da liberdade sexual está ancorada num princípio constitucional maior, que é o famoso princípio da dignidade da pessoa humana. É aquele grande guarda-chuva aí para os constitucionalistas, aquele grande guarda-chuva do direito constitucional, do qual emanam diversos outros princípios. É um meta-princípio, está além de todos os outros princípios, por assim dizer. Bom, então, o objeto principal da nossa fala, ele veio contido exatamente com a inserção de 2 tipos penais novos. 2 tipos que até então não estavam previstos no Código Penal. Quais sejam os artigos 215-A e 218-C. Esses 2 artigos não existiam no Código Penal antes dessa alteração do ano passado. E eles buscam exatamente, eles são produto, professora Ronaldo, eles são produto exatamente desse anseio popular, dessa ida às ruas, tá certo? No afã de que determinadas condutas não toleradas pela sociedade fossem assimiladas pelo legislador, como de fato foram, e isso passasse a constar de maneira expressa na nossa legislação. O que acontecia, e eu vou frisar um pouco mais no slide seguinte, era exatamente que essa ausência de uma tipificação específica gerava uma situação de extremidade. Era mais ou menos aquilo que no popular se chama de 8 ou 80. Ou você tendia, os operadores do direito, os atores jurídicos, e sobretudo o juiz na hora de julgar, de eventualmente pesar a mão, por exemplo, levando para um estupro, que a pena é consideravelmente alta, tá certo? Ou, de repente, desaguar numa contravenção, ou, quiçá, no indiferente penal e o indivíduo ser absolvido, tá certo? Por ausência de tipificação. Então, nesse sentido, andou extremamente bem o legislador por trazer para a nossa legislação, de maneira expressa, a tipificação de condutas não toleradas, socialmente reprovadas no nosso ordenamento jurídico. E os 2 tipos penais, eu citei os artigos há pouco, o nome iuris, o nome jurídico deles é exatamente esse, o do 215, importunação sexual, 215-A, e o 218-C, chamado de divulgação de cena de estupro de vulnerável e de cena de sexo ou de pornografia. Dentro desse último aí é que a gente vai ver a questão da pornografia de vingança. Bom, importunação sexual.
eu gosto muito de trabalhar com a ideia de imagens, né? Uma imagem diz muita coisa. Então, na hora que a gente fala de importunação sexual, a gente lembra logo daquelas situações do ônibus, né? Do metrô, dos transportes coletivos de um modo geral, onde, geralmente, entre aspas, o famoso gaiato, né? O famoso gaiato, dá aquela esfregada, se aproxima como quem não quer nada, geralmente de uma mulher. Não que necessariamente a vítima possa ser apenas a mulher, exclusivamente a mulher, mas geralmente o é. Então, diante daquelas situações clássicas que vieram à mídia, sobretudo aquela situação do indivíduo que num ônibus chegou a ejacular numa mulher, tá certo? Chegou a ejacular numa mulher e que foi detectado depois da prisão que aquele não era o primeiro comportamento daquela forma, que o indivíduo já tinha umas 4, 5 vezes, a doutora Ana Melka deve saber com mais detalhes, tá certo? E que aquele indivíduo geralmente ficava preso, era preso ali em flagrante, mas que depois aquele flagrante ele era relaxado, né? Relaxado, era concedida a liberdade provisória para o indivíduo, não é isso, doutora? De tal sorte que ele saía de boa, né? Saía de boa. Então, o legislador, atento a esse clamor social, passou a tipificar a referida conduta no artigo 215-A. É bom deixar claro que, antes mesmo dessa alteração da Lei 13.718, já havia, como há em tramitação no Congresso Nacional, a proposta de um novo Código Penal, né? A proposta de um novo Código Penal, que é o projeto de lei, tá certo? É o projeto de lei número 233 de 2012, em que traria, ou que teria a intenção de trazer esse tipo penal com um outro nome iuris, qual seja moléstia sexual. No entanto, repita-se, diante da demanda social mais premente, o legislador não quis esperar, lógico, o Código Penal dá mais trabalho, tem que reformar como um todo, e fazer uma alteração pontual, como faz constantemente, não só no Código Penal, mas na nossa legislação de um modo geral. Não é isso? Então, por força da 13.718, veio então no 215-A. E aí eu trago, apenas para ficar mais fácil o acompanhamento, eu sei que isso é cansativo, ficar lendo um artigo de lei, mas é para ficar fácil aí o acompanhamento de vocês. Diz então, praticar contra alguém e sem a anuência, sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Então, na realidade, essa última expressão aqui já dá uma ideia de subsidiariedade. Será esse tipo penal se eventualmente o indivíduo não incidir em um crime mais grave, como, por exemplo, o estupro. Né? Imaginemos que o indivíduo faz isso mediante violência ou grave ameaça para ter conjunção carnal com a vítima. Então, desaguará no crime de estupro e não no crime de importunação sexual. Um outro detalhe ainda, falava da questão da proporcionalidade, é que havia uma figura na Lei de Contravenções Penais, lá no artigo 61, importunação ofensiva ao pudor, salvo engano, era o nome iuris, né? Cuja pena, pasmem, era simplesmente multa. Então, se o indivíduo fizesse alguma gracinha parecido com isso, no máximo ele tinha uma pena de multa insignificante, ia para casa, acabou. Né? Acabou. Agora não, com a inserção do artigo 215-C, o que se tem é um crime de médio potencial ofensivo, cuja pena varia de 1 a 5 anos. Tá certo? Isso significa o quê na prática? Se a pena mínima é de 1 ano, isso já cabe suspensão condicional do processo. O pessoal aí que estudou processo penal, não é isso? Deságua lá nas hipóteses do artigo 89 da Lei 9.099/95, a Lei de Juizados Especiais. Então, já permite a questão da suspensão condicional do processo. Lá do outro, o fato de ter pena superior a 5 anos permite a possibilidade de prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos lá 311, 312 do Código de Processo Penal. Então,
não significa necessariamente, como era antes, que o indivíduo simplesmente tinha um flagrante, lavrava, depois TCO e ia para casa. Aqui não, a depender da situação, o indivíduo efetivamente pode ter a sua prisão em flagrante, caso seja preso em flagrante, convertida em preventiva, em prisão preventiva, ou seja, em prisão cautelar. É bom observar ainda essa questão no que toca à proporcionalidade. No que toca à proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade aqui, boa parte deve saber, ele tem raiz no direito germânico, para os americanos seria o princípio da razoabilidade, e o Supremo Tribunal Federal, de longa data, vem adotando no nosso ordenamento jurídico a inserção, a utilização do princípio da proporcionalidade em diversas facetas, Por exemplo, aqui a gente pode falar em proporcionalidade no aspecto da proibição do déficit. Existe proporcionalidade no que toca a excesso, isso é mais conhecido. Para se evitar os excessos, tem que se agir com moderação, com ponderação, mas também quando algo é muito insignificante, como era no caso da importunação ofensiva ao pudor, que a pena era apenas de multa, isso era muito irrisório, de tal sorte que aqui, ancorado no princípio da proporcionalidade, na vertente proibição do déficit, é que então o legislador achou por bem inserir o aludido tipo penal no Código Penal brasileiro. Da mesma sorte que houve um olhar atento para a questão da proporcionalidade, nós podemos também dizer que o legislador levou em consideração um outro princípio constitucional, previsto lá em um dos incisos do artigo 5º, que é o famoso princípio da individualização da pena. Então, você não pode mensurar, você não pode trazer penas desproporcionais para situações díspares. Então, quando algo é grave, se espera uma pena grave. Quando algo é insignificante, uma pena leve. E quando algo for intermediário, que me parece que é o caso, eu já falei que é um crime de médio potencial ofensivo, uma pena razoável. E aqui a pena se afigura, a meu sentir, razoável diante da situação que eventualmente possa ocorrer na nossa sociedade. Então, nesse sentido também, o legislador brasileiro, ele não deixou em segundo plano o princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena, que muitos, quando estudam constitucional, quando estudam processo penal e até mesmo direito penal, imaginam que vinculam apenas o juiz. Mas esse princípio, assim como proporcionalidade, não vincula apenas o magistrado, mas também o próprio legislador, que deve agir com proporcionalidade e levar em consideração a individualização quando vai, por exemplo, lançar mão do preceito secundário, ou seja, da pena de um delito. Já foi falado aqui a origem, nos diversos casos ocorridos no Brasil, sobretudo a questão lá do indivíduo que andava se esfregando na mulher no ônibus, não é isso? Que ejaculou uma vítima num ônibus, é isso? E até então, como dito, não havia a subsunção, não havia a adequação a um tipo penal específico. É curioso, eu não sei, doutora Ana Melka, se a senhora teve essa curiosidade de ver, a parte da doutrina faz uma crítica no que toca à expressão praticar contra. É algo que parece até redundante. Nos crimes contra a dignidade sexual, sobretudo o estupro, e a época que existiu o atentado violento ao pudor, a expressão mais clássica é com. Praticar com já indica contra, já indica em desfavor de alguém. Enfim, em que pese talvez a não melhor expressão utilizada pelo legislador, o que se quis entender é que realmente esse tipo penal, embora não seja específico para o indivíduo lá do ônibus, do metrô ou do transporte coletivo que o seja, mas teve um olhar naquele caso concreto. Teve um olhar. Tanto que utilizou a expressão praticar contra. Imagine-se que o indivíduo, se ele vai praticar um estupro, tá certo? Ele vai ter uma relação sexual com a outra pessoa, com a vítima. No entanto, no crime de importunação sexual, não significa necessariamente que o indivíduo, o agente
o indivíduo, o agressor, por assim dizer, que ele tenha necessariamente de ter relação sexual, ele não precisa. Como está lá o exemplo clássico da questão da masturbação, do indivíduo que se masturba e ejacula numa vítima. Ou seja, a vítima, de repente, pode até estar dormindo, como eu acho que foi o caso concreto lá, que ocorreu em São Paulo. A vítima depois acordou e viu lá o que tinha acontecido. É isso? Bom. Interessante notar que, para que exista a configuração desse tipo penal, necessário se faz um dolo específico, um especial fim de agir, né? No sentido da intenção de satisfazer a lascívia, de satisfazer o desejo sexual de si ou de outrem, né? De terceiro. Então, pode ser praticado da referida forma, nas duas modalidades. Então, a eventual ausência de intenção deste fim específico transmuda para um outro tipo penal mais grave, ou, eventualmente, se não houver essa intenção, uma atipicidade da conduta. Uma pergunta aqui que poderia confundir, às vezes quando se faz uma interpretação muito precipitada de uma norma, imagine-se a situação, como eu trago aqui, daquele agente, né, do indivíduo que levanta a saia de uma mulher para humilhá-la em público. Numa interpretação precipitada, poder-se-ia imaginar que esse indivíduo poderia ser enquadrado no 215A. Quando, na realidade, se a intenção específica dele é humilhar aquela mulher em público, esse ato, na realidade, ele estará capitulado no 140, parágrafo 2º, ou seja, a questão da injúria real. A intenção do indivíduo aqui não foi satisfazer sua lascívia, nem a de outra. Obrigado. Não foi satisfazer sua lascívia, nem de outrem, mas sim de humilhar a vítima. Então, nesse caso específico, o crime praticado é o crime de injúria real, nos termos do artigo 140, parágrafo 2º do Código Penal. Ou seja, é um crime contra a honra e não um crime contra a dignidade sexual. Já falei para vocês aqui da questão da proporcionalidade, que foi levada em consideração pelo legislador. É interessante notar, já falei, que com a promulgação dessa lei, a publicação dessa lei, houve revogação expressa da contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, até então previsto no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. Houve aquilo que a doutrina chama de princípio da continuação típica normativa. Deixou de existir o tipo lá do 61, mas, na essência, aquela conduta migrou para um outro tipo penal, qual seja, artigo 215-A, agora de importunação sexual. Então, é aquilo que a doutrina chama de princípio da continuidade típica normativa. Isso já havia ocorrido com a Lei 2015, lá em 2009, quando transmudou o antigo crime de rapto, salvo engano, previsto no 209, e esse crime de rapto passa a ser uma das majorantes do crime de um outro tipo penal previsto no artigo 149. Então, é aquilo que a doutrina chama de princípio da continuidade típica normativa. Já falei do princípio da individualização da pena. Esse princípio da individualização da pena, ele é contemplado aí tanto no aspecto da prevenção geral, quanto da prevenção específica, mais especificamente no que toca ao caráter retributivo, a partir do momento em que aquele indivíduo é punido, o que se quer vetar, o que se quer passar é o recado de que aquele mal não pode ser, não é tolerado, da mesma forma que o caráter preventivo, para dizer para qualquer indivíduo da sociedade que não venha a delinquir, não venha a praticar crimes, porque, do contrário, poderão ser enquadrados no tipo penal citado. Bom, passando aqui, eu acho que eu estou estourando meu tempo, eu me empolgo, viu? Eu peço desculpas aqui, principalmente a doutora Ana Mel, tá certo? Eu me empolgo e começo a falar. Se não fosse a água aqui, eu ficaria a noite toda falando, viu? Enfim, vamos então
para o segundo tipo penal. Né? O segundo tipo penal. Aqui apenas uma noção. Né? Eu estou passando apenas noções. Tá? E o tipo penal de pornografia de vingança? Né? Existe esse tipo penal? Foi inserido esse tipo penal? Onde é que ele está, topograficamente falando, no âmbito do Código Penal brasileiro? Bom, a pornografia de vingança, a revenge porn, para os americanos, é uma expressão advinda dos Estados Unidos, né? Fala-se que, na realidade, essa expressão surgiu ainda na década de 80, quando algumas pessoas tiravam, alguns indivíduos tiravam de forma anônima, tiravam fotos de anônimos, de pessoas desconhecidas na rua, mulheres, geralmente mulheres que estavam em cenas, digamos assim, sexy, de repente com o vestido levantado, a saia, alguma coisa assim. E encaminhavam essas fotos, essas fotos para revistas masculinas. Agora, o grande detalhe, mandava sem a anuência, sem a concordância. E isso gerava muita discussão judicial. Isso evolui com o passar do tempo, sobretudo no nosso mundo cibernético, no nosso mundo digital, e isso se agrava com as redes sociais. E aí, aqueles indivíduos que têm seus relacionamentos, que não raras vezes tem aquela foto íntima, tá certo? Que não raras vezes ousa fazer um vídeo íntimo, quando há o término desse relacionamento, por uma questão de vingança, do tipo, não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém, então todo mundo vai ficar sabendo. E aí termina fazendo algo que expõe, sem a anuência da vítima, a vida daquela pessoa. Então, grosso modo, isso, vamos avançar um pouquinho. Então, o revenge porn, ou porn revenge, expressão consagrada e visibilizada dentro daquela perspectiva da divulgação de vídeos íntimos, sobretudo com um caráter de vingança, cujas maiores vítimas, já falamos, são as mulheres e, mais especificamente, adolescentes. A demanda social crescente, sobretudo por a questão do mundo digital em que vivemos, estamos inseridos no mundo digital, da mesma forma inserida pela aludida lei. Ela é um produto desse avanço tecnológico. Né? Nós vivemos naquilo que o professor Zygmunt Bauman fala, no mundo líquido, ou seja, nós estamos aqui, mas vários de vocês estão, de repente, trabalhando, tendo um contato com algum familiar, conversando com alguém que está lá no sul do país, estão aqui presencialmente, fisicamente, mas estão desenvolvendo atividades, entre aspas, paralelas, e isso configura um pouco desse mundo líquido para o filósofo Zygmunt Bauman. De tal sorte que, nesse mundo novo, nesse mundo de tecnologia digital, isso se torna mais grave, dado a facilidade de divulgação de fotos, de vídeos, etc., através da rede mundial de computadores. Então, está dentro desses novos desafios da atual sociedade, essa sociedade complexa que a gente vive, digital. Da mesma forma, amparado no princípio da dignidade humana, da inviolabilidade da honra e direito à privacidade, também tutelados constitucionalmente, artigos 5º, incisos 5 e 10, respectivamente, da Constituição Federal. Bom, o tipo penal no qual está inserido a pornografia de vingança é exatamente o artigo 218-C. Agora, cuidado, de repente, ao fazer uma leitura precipitada, podem imaginar que necessariamente ele possa estar no caput, tá certo? O caput traz tudo aquilo ali que estão vendo, que eu me recuso a ler aqui, tá certo? Para ser objetivo, vocês leem em casa, tá? Mas, na realidade, a configuração, e a pena é a mesma do delito anterior, de importunação sexual, qual seja de 1 a 5 anos. Então, vale aquelas observações que eu fiz anteriormente, de proporcionalidade, de individualização da pena, de proibição de déficit, tá certo? O grande detalhe está aqui. O grande detalhe está aqui nessa majorante trazida no parágrafo 1º, que diz: a pena é aumentada de 1/3 a 2/3. De que forma? Se o crime é praticado pelo agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou com o fim de vingança ou humilhação. Está aqui exatamente a base legal da pornografia de vingança, exatamente no parágrafo 1º do artigo 219 do Código Penal. Ele traz ainda aqui, apenas a título de curiosidade,
uma excludente de licitude, ou seja, vai dizer que não constitui crime, desde que se enquadre nessas situações que eu não vou ler para não cansar vocês. Tá bom? Bom, algumas últimas observações. Algumas últimas observações. Em primeiro lugar, esses crimes inseridos, eles não se confundem com a famosa lei Carolina Dickmann. Né? Quem não lembra aqui da Carolina Dickmann, né? Sobretudo o pessoal que tem um pouco mais de idade ou que gosta do Vale a Pena Ver de Novo, né? Aquela cena clássica dela cortando o cabelo porque está com câncer, né? Que descobre que está com câncer. Isso é aquela lourinha lá, enfim. Eu não quis colocar aqui a foto, vai que a mulher se zanga depois, que não tem autorização. Enfim, não quis arriscar, viu, doutora Noel? Não quis arriscar. Então, a famosa lei Carolina Dickmann, tá certo? A 12.737, ainda de 2012, ela foi um primeiro passo, para nós chegarmos nesses dois tipos penais que agora nos debruçamos. Só que no caso da lei Carolina Dickmann, que trouxe alteração em diferentes dispositivos do Código Penal, e o principal é o artigo 154A, o resumo da ópera aqui, do artigo 154A, que foi o grande lance que deu a oportunidade à promulgação dessa lei, foi exatamente o vazamento de cenas, de fotos íntimas, no momento em que ela levou o computador dela lá para uma oficina técnica, tá certo? E vazou essas fotos. Não necessariamente por intenção de vingança, não necessariamente por intenção de fazer qualquer tipo de extorsão. Por fim, também não há que se confundir o crime de vingança pornográfica, revenge porn, com o crime de estupro virtual. Né? O estupro virtual, dentro daquela lógica do indivíduo que, por ter fotos íntimas, por ter vídeos íntimos de alguém, começa a chantagear aquela pessoa para que, por exemplo, tenha relação sexual consigo, tá certo? O que desaguaria naquilo que a doutrina chama de estupro virtual, que ainda é bem controvertido, tá certo? Bom, para não me alongar mais, e para que a doutora não se chateie mais comigo ainda, tá certo? Eu vou parar por aqui, tá bom? Vou parar por aqui, porque aí chega de novo aquele momento Marília Mendonça. Já está ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Enfim, obrigado. Professor Ivonaldo, mais uma vez agradecer pelo honroso convite, né, de estar aqui presente com todos, a presença da doutora Ana Melka. Cada um que esteve aqui, os professores, os alunos, é muito interessante que a faculdade tenha esse laço, né, tenha esse intercâmbio entre os estudantes, sobretudo quando se vem à tona temas importantes da sociedade, como esse aqui abordado. Então, nesse clima de prosa, o crime é um fenômeno social. Né? Nós estudamos isso lá na criminologia, na própria sociologia. Infelizmente, apenas num mundo utópico é possível se imaginar a inexistência de crime. Então, sobretudo no que toca ao respeito às pessoas de modo geral, mas sobretudo às mulheres, ainda que não se extinga 100%, que no máximo fique aquele 1% vagabundo. Tá? Muito obrigado a todos.